Olá, meus amigos, olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu começo esse vídeo de uma forma diferente, com muita alegria aqui. Eu quero compartilhar com vocês que têm nos acompanhado, que têm assistido os nossos vídeos, né? Nós alcançamos aí 1000 inscritos no canal, estou muito feliz, estou muito alegre. É uma conquista nossa. Eu tenho buscado em Deus essas mensagens para compartilhar com vocês e por isso me sinto muito agradecido. Conto com a ajuda de vocês a continuar compartilhando os vídeos que nós temos postado aqui, porque eu acredito que sempre será uma mensagem importante a todos nós. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante, por isso eu quero te encorajar, né, e te convidar a ficar até o final desse vídeo. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e nos ajude a compartilhar essa mensagem, porque eu acredito que você vai poder ajudar alguém, tá? Meus amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre como nós conseguimos vencer e lidar com os problemas. Quando nós falamos em problema, pessoal, nós falamos em algo que todo mundo enfrenta, todo ser humano enfrenta problema. Ele pode ser rico, ele pode ser bem sucedido, ele pode ter uma casa na praia, ele pode ter mansões, mas todo ser humano enfrenta problema ao longo da sua vida. Quando nós falamos em problema, nós falamos de algo que surge diante de nós de forma inesperada. Eu estou dizendo aqui de situações que eu e você vamos enfrentar, independente do momento, da idade, da circunstância, nós vamos enfrentar problemas. Porém, aqui vem uma situação em que muitas pessoas têm tentado fugir dos problemas. Eu tenho acompanhado pessoas, irmãos, que têm enfrentado situações difíceis, que estão passando por um momento difícil e muitas vezes não sabendo como lidar com o momento, não sabendo como lidar com a situação. Muitas pessoas têm tentado fugir dos problemas, acreditando que assim a situação vai ser amenizada. Mas eu costumo dizer que aquele problema que você não resolve hoje, ele vem ali na frente de forma ainda maior, ainda pior, né? Os problemas que surgem na nossa vida, eles vêm como obstáculos e eles precisam ser resolvidos. Posso trazer aqui para vocês também de várias situações que podem ser evitadas, né? Porque as pessoas hoje estão vivendo um tempo assim de muito egoísmo. Eu tenho percebido o ser humano muito egoísta e a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala que chegaria um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes. E aí, situações vão surgindo e vão se tornando problemas que muitas vezes não são resolvidos. Muitas pessoas se sentem incomodadas quando eles têm um problema para resolver. Inclusive nós cristãos muitas vezes falamos assim, olha, muita gente fala, né? Pastor, quando eu penso que estou acabando de vencer um problema, vem outro. Na vida cristã, eu costumo dizer que isso são as chamadas provações que vêm na nossa vida. O que é uma provação? São momentos que nós enfrentamos, muitos deles por permissão de Deus, para que nós venhamos o que? Amadurecer, para que a gente venha crescer, para que a gente venha se tornar mais cristão, para que a gente venha se tornar mais maduros, né? E quando eu falo aqui a questão de se tornar mais maduro, eu falo para você que está ouvindo o vídeo, que está aqui acompanhando a transmissão, que muitas dessas situações que surgem na nossa vida, elas vêm como um aprendizado para nós. Porque quando nós nos deparamos com uma certa situação que nós conseguimos resolver e que nós conseguimos ali absorver o aprendizado que nós tivemos, nós amadurecemos, pessoal. Nós amadurecemos. Tem muito probleminha pequeno que se torna grande porque ele não foi tratado, porque ele não foi resolvido, porque ele não foi o quê? Solucionado. Quando eu falo, pessoal, de algumas situações que mal resolvidas elas se tornam problemas, isso aí envolve casamento, isso envolve relacionamento, isso envolve família, isso envolve trabalho e até mesmo questões da igreja. Porque o problema, quando ele surge, se você for rápido em resolver ele, você supera e você venceu aquele momento ali. Agora, quando você posterga, quando você empurra com a barriga aquele problema e não resolve ele, ele vai se tornando cada vez o quê? Maior. Nós temos percebido
muitos problemas acontecendo, especialmente entre casais, entre relacionamento, parte de relacionamento, por falta o quê? De diálogo, por falta de colaboração, por falta de companheirismo e até mesmo por falta de atenção. Ou seja, são detalhes pequenos que poderiam resolver toda a situação, são atitudes que fariam toda uma diferença, né, que colocaria tudo em ordem, porém, como elas não são tratadas, como elas não são resolvidas, elas vão se tornando um problema que tem uma proporção hoje, uma proporção maior amanhã e uma proporção maior. Quanto mais tempo demora a se resolver, vai se tornando uma proporção cada vez maior. Eu lembro assim de vários momentos, por exemplo, da minha vida quando mais novo, quando mais jovem, né, que vinham situações diante de mim e eu achava aquilo ali assim um desafio, né? O problema era um desafio. E aí, às vezes, eu queria até mesmo me esquivar um pouquinho daquilo ali, não resolver agora, deixar um pouco para depois, para resolver depois, mas eu percebia que cada vez ficava pior. Então, assim, à medida em que nós vamos amadurecendo, a gente consegue enfrentar de forma mais frontal, mais frente a frente o problema e encarar a realidade, pessoal. Eu acho que a palavra é essa, encarar a realidade. No início do vídeo eu disse que todos nós temos problemas. E realmente o milionário, o artista, todo mundo enfrenta problemas. Às vezes nós ficamos assim medindo a balança e nos colocando um pouco assim como vítimas. Eu enfrento muito problema, parece que a minha vida é só problema. Quantas pessoas têm falado assim? Parece que a vida é só problema. Não é que a sua vida é só problema. São problemas que estão surgindo na sua vida e que precisam ser resolvidos para que você consiga seguir com mais uma causa tratada. Nós precisamos também estar atento aos sinais, estar atento aos alertas e aos sinais e às situações daquilo que pode se tornar um problema. Eu volto na questão dos relacionamentos. Quando você percebe que o outro não está muito legal, quando você percebe que a relação já não está a mesma que era antes, quando você vai percebendo que não está funcionando, não está tendo assim aquela concordância entre os dois, você vai percebendo os sinais e aí precisa ser tratado o fato antes que ele se torne um problema. Porque quando você vai percebendo todos esses acontecimentos, né? Você percebeu que o seu relacionamento não está legal, o teu namorado está diferente, né? O teu esposo, a tua esposa já não é o mesmo. Você vai percebendo que não está legal. Mas não trata isso, provavelmente você vai ter um problema pela frente. E eu tenho percebido, pessoal, muita gente tentando assim fugir do problema. Muita gente tentando... Quando você tem um problema, você precisa de ajuda, né? Dependendo do problema, você precisa de uma ajuda, você precisa pedir oração, você precisa ter uma conversa com alguém, você precisa de uma orientação de alguém. E muitas pessoas nesse momento aí, eles se escondem, eles ficam em silêncio, eles se fecham, né? E aí a situação se torna pior. Porque eu não sei o que você está enfrentando, eu só consigo te ajudar se eu souber o que você está passando, né? E muitas vezes, as pessoas que estão se deparando com algum tipo de problema, eles se colocam na condição de vítima e eles recuam e alguns até colocam, né, às vezes numa mensagem de status ali na rede social falando alguma coisa, só que ninguém sabe o que a pessoa está passando, né? Ninguém sabe o que a pessoa está enfrentando. E se você não sabe o que o outro está enfrentando, como que você vai ajudar, né? Como que você vai estender a mão? Então, nós cristãos, a gente fala muito acerca da comunhão entre os irmãos, né? E a comunhão, quando nós falamos aqui, ela é importante nos momentos de alegria, mas nos momentos de dor também. Porque tem problemas, pessoal, que eles são pequenos, mas tem problemas que surgem diante de algumas pessoas que são problemas grandes, que são problemas sérios, que são problemas graves, que exigem realmente uma grande atenção. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil e poderia me perguntar assim, pastor, como eu devo agir agora diante desse problema? Eu acho, meus irmãos, que o primeiro passo é você identificar qual é o real problema que você está enfrentando. Porque tem muitas pessoas
passando por momentos difíceis e ele questiona, ele culpa, ele tenta transferir a culpa para o outro, mas ele não conseguiu identificar qual a origem do problema. Né? Pessoas que às vezes reclamam do ambiente de trabalho, reclamam da empresa, reclamam dos colegas de trabalho, reclamam dos colegas da escola, reclamam da família, reclamam de todo mundo e de repente o problema está com ele mesmo. Talvez ele está precisando de ajuda, de um terapeuta, de um pastor, de alguém que vai conseguir orientá-lo e mostrar aonde está a origem de todo o problema para que ele saiba como resolver isso aí. Né? Então, assim, o primeiro passo é você identificar a origem do problema e qual é o problema que você está enfrentando. O segundo passo, muito importante, meus amigos, é nunca transfira a culpa para ninguém. Eu estive uma vez numa palestra e nessa palestra eles falaram algo muito importante. Eles diziam mais ou menos assim, eles falavam exatamente isso. Se o teu casamento acabou, a culpa não foi da tua esposa ou do teu esposo, a culpa foi tua, porque você deixou acabar. Então, assim, nos relacionamentos especialmente, as pessoas às vezes tentam transferir a culpa para o outro. Ah, ele não me entende, ah, ele é arrogante, ah, ela é assim, ah, ele é isso, ah, ela é aquilo. Mas assim, os dois não tentam conversar, não tentam se entender, não tentam dialogar, e aí aquela situação que eu disse lá atrás que poderia ser evitada, ela vai se tornando um problema porque ele não foi resolvido, não foi tratado lá atrás. Então é importante que você seja maduro o suficiente para conseguir enfrentar esse momento que você está passando, mas sem jogar a culpa em alguém, sem transferir a culpa, mas simplesmente sendo capaz de enfrentar, de resolver e vencer. Você não imagina o quanto isso vai ser importante na sua vida. Porque quando nós enfrentamos um problema e nós conseguimos resolver esse problema, nós nos sentimos mais confiantes. Né? Quando nós, povo cristãos, aplicamos a nossa fé ela é acrescentada. Porque a gente vê que Deus nos ajudou a resolver aquele problema, aquela situação, porque nós usamos o quê? A nossa fé. Então, se você está passando por um momento difícil, não tente culpar ninguém. Não tente perguntar o porquê de tudo aquilo está acontecendo. Mas você vai simplesmente o quê? Enfrentar a situação, você vai ter que compreender o momento que você está vivendo e bola para frente. Né? Bola para frente. O terceiro passo é enfrente o problema. Meu amigo, não tente fugir do problema. Quantas situações que nós poderíamos ter resolvido ela há tempos atrás e nós não resolvemos e hoje o problema está aí diante de nós. Quantas muralhas, quantos obstáculos que se tornam grandes à nossa frente, porque quando ele era deste tamanho, pequenininho, não foi resolvido, não foi tratado e hoje ele se tornou um gigante na sua frente. Então, assim, eu vejo que essa questão de saber lidar com os problemas, enfrentar os problemas e regaçar as mangas para resolver os problemas, nos faz vencer muitos gigantes, nos faz derrubar muitos gigantes, sabe? Porque eu conheço pessoas que não resolvem um problema, que escapam, que fogem, que se escondem, que ocultam aquele problema. E olha, você não imagina o quanto isso tem sido prejudicial para essa pessoa. Porque o que era pequeno se tornou tão grande, tão gigante, que agora ele já não sabe mais como resolver. Então, quando eu disse no início do vídeo acerca de conflitos, né, que envolve casamentos, que envolve família, que envolve trabalho, que envolve até mesmo as questões aí da igreja, é importante, meus amigos, quando o conflito vier, quando a situação surgir, você tirar um tempo para enfrentar aquilo, né? Você tirar um tempo para resolver aquilo. E muitas vezes a nossa mente, às vezes, ela até aumenta o tamanho do problema, né? E ela tenta trazer assim que aquilo é algo muito grande, que aquilo é algo muito difícil de se resolver, que é algo muito impossível de ser tratado, quando na verdade você se colocar ali diante do problema, frente a frente, você vai ver que não era tão grande assim.
você vai ver que não era tão complicado assim. Talvez você tentou complicar porque você queria fugir do problema, né? Mas quando você conseguiu se colocar frente a frente para resolver, você viu que não era tão difícil assim e que agora você se sente mais seguro para enfrentar os próximos desafios que virão pela frente. Um quarto passo, né? É importante buscar de forma sábia a solução para os seus problemas dentro da palavra de Deus. Tem muitas pessoas perdendo o casamento, tem muitas pessoas perdendo o emprego, tem muitas pessoas perdendo família, tem muitas pessoas perdendo dignidade, tem muitas pessoas perdendo seus valores, porque por muitas vezes assim, por falta de humildade, né, por falta de sabedoria, por falta de prudência, né, querem resolver a coisa no seu jeito, da sua forma, no jeito e na hora que ele quer resolver. E aí, muitos partem para a ignorância, né? Quantos casamentos, meus amigos, que têm sido aí destruídos, que têm acabado, porque faltou o quê? O diálogo. Era simplesmente o diálogo. Era simplesmente os dois tentarem voltar às pazes, né? As pazes, como nós falamos, voltar às boas novas de como era lá no começo do casamento. Era muito simples, era muito fácil ser resolvido. Mas como não foi tratado e deixaram aquilo ir se arrastando, se tornou um problema. Aí muitos preferem deixar o casamento do que tentar salvar o casamento, do que tentar conquistar novamente, né, o esposo ou a esposa. E a palavra de Deus, ela traz para nós aqui em Provérbios, no capítulo 3, no versículos 5 e 6, dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, se você confiar no Senhor e você buscar ajuda em Deus, Ele vai te ajudar. Muitas coisas nós vamos resolver com o nosso braço, mas muitas coisas para serem resolvidas é preciso a ajuda de Deus. Muitos problemas que você está enfrentando e que você precisa resolver, você precisa levar até Deus. Você precisa pedir ajuda ao Senhor para que esse problema seja resolvido. Porque tem questões, meus amigos, que o homem consegue resolver, mas tem questões que é só Deus. Tem situações que é só Deus que está nos ajudar a resolver. Então, como eu disse lá no começo da gravação, todos nós enfrentamos problemas, nenhum de nós estamos livres de problemas, mas eu acho que esse vídeo eu quero deixar para você para te encorajar a enfrentar os problemas que surgirem diante de você. E uma outra coisa, tente resolver o mais rápido possível. A situação que surgir, se você resolver ela, você vai vencendo e vai liberando isso rapidamente. Agora, se você não resolve e vai deixando passar, hoje é um problema, amanhã são 2 e depois de amanhã já são 5 problemas. Então, seja assim, ágil, seja rápido para resolver essas situações e você vai ver que a sua vida vai se tornar assim, mais leve, porque vão surgir as situações e você vai resolvendo elas, né? Lembrando sempre que nós temos um amigo incomparável, meus amigos. Nós temos um amigo incomparável, nós temos um amigo que nos entende, que nos compreende e que pode e está pronto para nos ajudar quando nós precisarmos, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele está pronto para nos ajudar. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, talvez você perdeu alguém, talvez você perdeu bens, talvez você perdeu a sua casa, talvez você perdeu o seu negócio, talvez você que está aí enfrentando um momento difícil na sua vida. O Senhor é o nosso melhor amigo e Ele tem assim toda a condição de te ajudar, porque Ele é Deus. Então Ele pode te ajudar a resolver esse problema que talvez seja um gigante na sua frente. Leve até o Senhor, coloque no altar dele e Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Lembre sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Guarde essas palavras, leve esta mensagem ao teu coração e tenha certeza, Deus vai te ajudar a resolver esse problema que você está enfrentando. E aquilo que for pequeno, aquilo que tiver ao teu alcance, resolva o quanto antes, porque isso vai ser importante para você e vai te ajudar na sua caminhada. E Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. Vamos continuando aqui, divulgando vídeos, tem muita coisa boa vindo pela frente, tem algumas viagens que eu vou estar divulgando aí.
com muita coisa interessante vindo pela frente. Eu aguardo você, vai nos acompanhando aí pelo canal. Se você quiser deixar os seus comentários também, escreva aí, deixe o seu nome e a cidade onde você está falando, e eu vou responder com todo carinho todos vocês, tá? Um beijo, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Tchau, meus amigos.